Olá, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos nos encontrando, né? Para conversar um pouquinho sobre o Evangelho e eu queria, antes de iniciar, como sempre, fazer uma oração ao nosso Pai, pedindo que Ele derrame sobre cada um de nós, aqui, em cada um dos lares que estão vendo esse vídeo, que me assistem, as suas bênçãos de amor, de bondade, de misericórdia, que Ele possa, neste momento e durante o caminhar dessa semana, nos manter lúcidos, serenos, equilibrados, para esses momentos em que somos chamados a refletir sobre as nossas próprias atitudes em relação ao nosso próximo, a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Que o nosso Mestre Jesus possa, como mestre, como guia, ser o nosso professor, nos mostrando a forma melhor de agirmos diante de cada situação que tivermos que vivenciar essa semana e sempre. Pedimos permissão ao nosso Pai para darmos início à nossa reunião, pedindo à nossa irmã Lúcia também licença para, em nome do Núcleo de Fraternidade Espírita, irmã Lúcia, podemos iniciar esse diálogo. Que assim seja. Eu falo diálogo e é importante que cada um possa entender que quando a gente dialoga, não quer dizer que a gente esteja presente, quer dizer que nós estamos aproveitando o que está sendo falado e refletindo em casa. E às vezes, quem sabe, pode acontecer de alguém ter uma dúvida, me ligar, né? Ou perguntar para mim sobre algo que eu falei. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que muitos já ouviram falar, né, por causa de um filme, mas também muitos vai ser novidade. Lá nos anos 70, né, 1970, surgiu um cara chamado Edward Lorenz, que falou sobre o efeito borboleta, né? Na época que ele falou sobre o efeito borboleta, ele falou uma coisa assim, ele falou dessa forma: quando uma borboleta bate as asas lá no Oriente, o vento que ela provoca ao bater das asas, ele vai se estendendo de forma que, quando chegar lá no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, esse vento da asa pode provocar um tornado. Isso quer dizer, bem do jeito que ele escreveu, desse jeito assim: no caso das borboletas, o bater de asas de uma delas em um determinado lugar do mundo pode gerar uma movimentação de ar que, intensificada, desencadeia a alteração do comportamento de toda a atmosfera terrestre, para sempre. Parece loucura, mas acontece todos os dias e é chamado de acaso. Então, a ideia central da teoria desse bater de asas chama-se teoria do caos. É assim, um pequeno evento que acontece aqui pode gerar um grande evento lá no futuro que terá tamanha proporção, desencadeando tamanhas coisas, que se perde, né? Se perde assim alguém vai falar, mas tão pequenininho e aconteceu uma coisa tão grande. Isso está sempre acontecendo. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Exemplos simples, mas que talvez vai dar para entender o que eu estou querendo dizer e aonde que nós vamos chegar. Por exemplo, um piloto de avião, ele discute com a esposa dele. Aí ele vai trabalhar, ele piloto de avião, ele vai
pegar uma aeronave, ele vai calcular a rota que ele vai ter que fazer e erra, porque ele está muito nervoso. Naquela discussão que ele teve com a esposa à noite, ele ficou nervoso e errou 1 grau, 1 grauzinho. Aí ele pega o avião sobe e ele vai seguindo aquela rota de 1 grau, né? Uma viagem de 2.000 quilômetros. Quando chega lá nos 2.000 quilômetros, cadê o aeroporto? O aeroporto está a 2.000 quilômetros longe dele, mas que começou por causa de 1 grau, que é nada. E ele teve que fazer um pouso de emergência para reabastecer, porque errou 1 grau. Alguém ia pensar assim, mas uma discussão com a esposa pode provocar quase um avião cair? Nesse caso, pode, né? Um rapaz, por exemplo, ele está estudando para o vestibular e resolve fazer 2 vestibulares, um para a UFMG e um para a Católica. Vou dar um exemplo. E ele, no dia anterior ao vestibular da UFMG, ele resolve fazer uma comemoração, sai, faz assim, e chega em casa e dorme, né? Dorme a mais do que podia dormir, e quando acorda, ele perdeu o vestibular do UFMG. Então ele fala assim, bom, agora me resta só fazer o vestibular da Católica. E ele faz o vestibular da Católica e passa. Aí ele resolve não fazer o vestibular da UFMG e já fazer a Católica de uma vez. Só que no planejamento reencarnatório dele, estava planejado que ele ia conhecer lá na UFMG a futura esposa dele. A futura esposa dele, no qual ele teria 3 filhos. E seria, assim, um casamento voltado a muito equilíbrio. Mas como ele não acordou tarde, ele não foi para o UFMG. Ele foi para a Católica, ele conheceu outra pessoa, casou com essa pessoa, teve 2, 3 filhos que não davam nunca certo com ele. Ele teve um casamento infeliz, uma vida infeliz. Tudo porque ele acordou tarde. Um pequeno evento, causando um grande evento. Isso seria chamado de teoria do caos. Uma pequena coisa desencadeia uma grande coisa. Onde que eu estou querendo chegar? Um rapaz resolveu fazer uma caçada. E ele foi atrás de um bicho chamado pangolim, que está em extinção. E esse rapaz que saiu para fazer essa caçada queria fazer uma sopa para ele, de um bicho chamado pangolim. Acontece que esse pangolim, ele tinha acabado de ser mordido por um morcego. E esse morcego passou uma doença para o pangolim. E na hora que ele foi fazer o bicho, ele matou o bicho para fazer uma sopa, ele pegou uma doença, um vírus, lá no interior da China. Vocês imaginam que esse rapaz poderia causar todo o mal para esse mundo todo, do jeito que causou? Por causa de ter feito uma sopa? Pois foi isso, mais ou menos, que aconteceu. Nós não sabemos a origem, se foi direto do morcego, se foi desse pangolim, como foi, mas imagina que um pequeno evento gerou um caos mundial, o que comprova mais uma vez a teoria do caos, de que se uma borboleta bater asas lá no Japão, essa bater de asas vai crescendo, 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 o vento vai modificando e causa um tornado lá nos Estados Unidos. No caso aqui, causou uma pandemia mundial, porque alguém resolveu caçar um bicho e comer. Onde que nós podemos chegar?
Podemos chegar naquele caso, quem já acordou de manhã numa casa onde tinha uma piscina e encontrou uma piscina com uma água paradinha, né? Bem bonita, mas resolve pegar e jogar uma pedra, né? Pega uma pedrinha e faz assim, vou jogar no meio da piscina. Aquela pedrinha bate no meio da piscina e faz uma onda. Essa onda vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, né? A água que estava paradinha já não está mais paradinha porque ele jogou uma pedra no meio da piscina e a onda foi crescendo e parou na borda da piscina e voltou e a piscina já não está mais tão paradinha assim. Imagina se essa piscina não fosse uma piscina. Imagina se essa piscina fosse um lago enorme. Se você jogar a mesma pedra num lago enorme, ela vai fazer ondas e ondas e ondas e ondas, né? Até chegar na borda do lago e vai voltar para a origem dela, né? Pelo efeito da pedra que foi lançada. É interessante a gente estudar isso, né? Os efeitos que a gente faz e as respostas das coisas que a gente faz. Isso se chama, ou eu peguei um nome num livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel, que chama repercussão. Repercussão significa quando tudo que a gente faz repercute. E tudo que a gente fala, tudo que a gente deseja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, que seja colocado em ação, isto é, que seja jogado na piscina ou no lago, isso vai refletir. Seja bom ou seja ruim, sempre vai ter um efeito. E esse efeito, segundo o filme, né, chama-se Efeito Borboleta, né, foi um filme famoso, assisti, muito bom o filme, que explica as nossas ações e tudo que as nossas ações fazem para repercutir. Ação e reação, né? Poderíamos falar causa e efeito, poderíamos falar. Mas existe uma forma de que Jesus, por exemplo, ele ensinou uma fórmula, né, para que isso seja sempre a mais positiva possível. Quer dizer, as minhas ações sempre vão repercutir na vida de alguém, né, na minha vida e na vida de alguém. Então, por exemplo, existem pessoas encarnadas hoje que estão resgatando situações de 2, 3 mil anos atrás. Muitas pessoas não estão resgatando coisas de uma vida só passada. Nós estamos resgatando coisas, às vezes, de coisas que nós fizemos hoje nessa vida, de coisas que nós fizemos em vida passada e de coisas que nós fizemos há muito tempo atrás, que antes nós não estávamos preparados para fazer e hoje nós estamos preparados para resgatar determinados débitos que ainda estão fazendo ondas naquele lago que nós lançamos a pedra há 2 mil anos atrás. Pessoas que nós ofendemos há muito tempo e que somente hoje conseguiram se reaproximar da gente. Pessoas que nos ofenderam e que nós só nos conseguimos encontrar com essa pessoa de novo depois de muitos séculos passados. É o efeito de uma atitude, às vezes, de uma palavra mal falada, de um pensamento que gerou uma ação ou uma emoção negativa, que foi refletir e que só hoje está fazendo seus efeitos. Então, cuidado com o pensar, cuidado com a emoção que nasce desse pensamento, o cuidado com a fala e o cuidado com as nossas ações, para que essa repercussão futura e quase que imediata, porque o que é eternidade para alguns milênios? Quase nada, né? Emmanuel, por exemplo, negou a vinda de Jesus, negou o convite de Jesus há 2 mil anos, né? E hoje, depois de
de anos e anos num trabalho, de várias reencarnações, eu sinto, pela obra que ele fez, que ele conseguiu resgatar algo junto a Jesus e da família universal, da família mundial, né? Mas Jesus ensinou uma regra, e essa regra está no Evangelho, e nós chamamos ela de regra de ouro, sabe? Quando eu quero que todas as ações minhas tenham um bom reflexo com as pessoas que estão ao meu redor. Essa passagem do Evangelho diz assim: todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, é uma regra universal. Não foi só Jesus que ensinou isso, não. Confúcio já ensinava isso, já ensinou isso. Só que Jesus ensinou assim: todas as coisas que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, de uma forma positiva. Confúcio ensinou assim: não faça ao seu irmão aquilo que você não quer que o irmão faça a você. Então, Confúcio falou de uma forma negativa: não faça para que o outro não faça, e Jesus ensinou de uma forma positiva: faça ao seu próximo somente aquilo que você gostaria que fizesse a você. Mas o ensinamento, ele já da mesma forma é o mesmo, né? Nós temos esse ensinamento de várias formas em várias religiões. Sempre assim, não fazer ao próximo, ou fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. É uma ação positiva, né? Então, dentro dessa ação positiva, nós temos também outra passagem do Evangelho, que Jesus diz nas ações que nós fazemos. Elas podem ser positivas e negativas. E é bom que nós estamos agora refazendo os nossos pensamentos, trocando, né, o pano da calça, tirando o pano velho e colocando um pano novo. Por quê? Porque é esse o trabalho, talvez, que nós estejamos fazendo de renovação. Renovar o tecido da roupa, renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa forma de nos relacionar com o ser humano, de nos relacionar com as posses, de nos relacionar com o dinheiro, ver o que realmente tem importância, real importância, no trato com as pessoas, né? Ele ensinou, né? Assim, todas as vezes que você fizer algo com um desses irmãos mais pequenininhos, seja o que você fizer, de que forma você fizer, é a mim que você vai estar fazendo. Então, todas as vezes que você socorrer alguém, é a mim que você vai estar socorrendo. E todas as vezes que você negar socorro a alguém, é a mim que você vai estar negando socorro. Ele, como mestre, como guia, ele nos guia como o pastor guia um monte de ovelhas e guia para o redil, para um lugar bom, né? Mas se nós optarmos por não seguir, ele vai enviar alguns pastores para tentar rebanhar novamente, né? Ou vai esperar que essa repercussão atinja um grau em que nós peçamos que nós retornemos ao lar, assim como o filho pródigo um dia caiu em si e retornou ao lar, depois de ter passado por muitas dificuldades, muitas agruras. É essa a mensagem do Evangelho de hoje, né? E que nós gostaríamos que fosse refletida, porque eu vou refletir, nós vamos refletir, por isso que é um diálogo, né? Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. É uma forma. Eu estou fazendo isso, eu estou seguindo essa regra de ouro, né? Eu tenho a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz a regra de ouro. Eu não sei como é que está nas outras Bíblias, que eu não tenho, né? A regra de ouro de Jesus é essa. Então, é essa a mensagem do Evangelho. Hoje eu trago a vocês também uma leitura, né? Um texto. Eu postei esse texto mais cedo.
Mas uma irmã me disse essa semana que tem muitos irmãos que não têm acesso ao YouTube, tem muitos irmãos que não têm acesso ao Face. Então muitas vezes eu mando essa mensagem por WhatsApp. Então, essa mensagem que eu vou passar para vocês, ela está tanto no WhatsApp, ela vai ser lida aqui no YouTube, mas ela está no Face e ela está também no livro Rumo Certo, né? Aqueles que quiserem pegar o livro, tiverem condições de ler o livro, ou tiverem um livro de forma digital, ele é um dos primeiros capítulos, está escrito assim, Ele atenderá. E eu gostaria de ler para vocês, né, esse texto do Emmanuel, que diz assim: Ele atenderá. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma de cinza, com que a morte lhe subtrai, temporariamente, o sorriso de um ente amado. Ninguém escapa aos topes da luta, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Eu peço que um minuto, para lembrar que todos esses que estão tendo problemas com tentações, abandono, oportunidades perdidas, desenganos, somos todos nós, que também acertamos, que também temos boas decisões. Então, à medida que nós estamos caminhando, nós estamos sempre jogando uma pedra no lago. E essa pedra tem seus defeitos, e nem sempre a pedra ela vem com uma forma negativa, que eu estou dizendo aqui. É um efeito. É o efeito que vai dar uma onda, e essa onda vai chegar em alguém. Queira ou não queira, o fato de você, por exemplo, dormir até mais tarde, naquele caso que eu contei do menino, fez com que ele desprogramasse uma encarnação. Tem um autor que tem um livro chamado Plano B, que diz isso. Diz assim, que nós estamos vindo aqui para o planeta Terra com o plano A. Não quer dizer que esse plano vai ser totalmente realizado. Não. Pode acontecer que no meio do caminho aconteça um desastre e o plano A seja abandonado completamente. E a gente passa para o plano B. E a gente muda totalmente a ideia de que, eu vim aqui e não dei sorte. Não deu sorte, às vezes, houve alguma coisa lá atrás que gerou todo esse desencadear de ações que hoje você está dizendo, eu sou sem sorte. Não existe acaso, Não existe sorte, existem ações e elas podem ser positivas e negativas e elas podem repercutir bem ou mal na vida da gente. Então, não é assim, Vamos segurar um pouco a ideia de que eu posso ter feito escolhas e o plano B, plano C, plano D, você vai tropeçando tanto que vai refazendo planos na vida. Aí, continuando. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisa temer. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda,
na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Bonito, né? Nós também temos aqui um texto da Nenê, que eu vou falar só um pouquinho, que fala assim: sejam quais forem as aflições e os problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Esse texto é também de Chico, mas só é da Meimei. Então, meus irmãos, é isso. Nós terminamos o encontro dessa noite. E eu quero lembrar que Jesus esteve aqui e nos ensinou um termo que a gente pode chamar Deus, né? A gente pode chamar Deus de Pai. E nós podemos lembrar, como término, que Jesus ensinou assim: qual é o filho que pede ao pai um peixe e o pai lhe dá uma serpente? Então, chama-o de Pai, chama-o de Deus, mas chame-o para junto de seu coração. Nesses momentos de dificuldade, onde nós não sabemos o que fazer, às vezes me sinto perdido dentro da minha casa, né? Isolado, sozinho, mas minha casa eu posso fazer ela uma morada do nosso Pai, né? Morada do nosso Pai Celestial. E assim espero que vocês também façam das suas casas uma morada celestial. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Que o nosso Pai, que o nosso Deus abençoe cada um dos nossos lares. Cada uma das pessoas que estão nos hospitais. Cada uma das pessoas que estão nas ruas, limpando, trabalhando, para o conforto de muitos que estão em quarentena e em isolamento. Boa noite, que assim seja. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar.